E aí, pessoal, esse vídeo aqui vai ser uma recapitulação do que a gente viu no mini curso e também uma explicação sobre o que foi feito após o mini curso, tá? Esse é um projeto React Native, a gente vai estar utilizando Expo Router, vai utilizar Formic, Yuppie para a questão de controle e validação de formulário. A gente vai utilizar também armazenamento assíncrono, ou seja, eu vou salvar dados na memória do dispositivo do usuário e aí a gente consegue salvar os nossos livros. Então, a nossa estrutura, basicamente, ela é o quê? Ela é essas 4 pastas. Essas 2 aqui são automáticas que surgem no nosso projeto. Essa pasta Assets, ela vai ter 2 pastas aqui dentro, que é para as imagens que são utilizadas, que o Expo utiliza na questão de construção dos ícones. E essa pasta fontes aqui, você pode adicionar aquelas fontes que teu protótipo no Figma utiliza. E aí você consegue fazer o uso dessas fontes. E aí a gente usa o Expo Fonts. Inclusive, na documentação do Expo tem como você fazer essa importação e essa implementação. Node Modules é aquela pasta onde tem N bibliotecas para que o teu projeto rode. E a pasta SRC, que vai ser aquela pasta onde vai ficar teu projeto de fato. Também a gente tem um ponto Git Ignore, que quando a gente inicia um projeto React Native com Expo, ele já tem todo um conjunto aqui de possíveis arquivos e pastas que são desnecessárias subir. Por exemplo, o Node Modules, ela é desnecessária estar no teu repositório remoto, porque é uma pasta onde tem muitos arquivos e é uma pasta pesada, e também ela se torna desnecessária no sentido de que cada um na sua máquina, na sua versão do Node, vai fazer a instalação, tanto do Node quanto do NPM. Essa pasta, esse arquivo aqui, app.json, o que ele tem? Ele vai te trazer as configurações da tua aplicação, por exemplo, a orientação. Você pode deixar no retrato ou paisagem o ícone que você vai configurar, questão do name e o slug. O slug você não muda, mas o name, por exemplo, você pode alterar aqui, ó, my personal library, e você vai ter, quando você fazer um build do teu projeto, na lista de aplicativos, quando você instala o APK no teu aparelho, no Android, vai aparecer naquela lista de apps esse nome aqui, My Personal Library. Se você quiser deixar em sigla, também é possível. O ícone é aqui que você configura, que vai também, quando você instala, você faz um build e você tem disponível aquele APK, esse icon aqui, que está aqui dentro da pasta Assets e da pasta Images, ele vai estar. Questão de splash, questão de fundo, quando faz a primeira configuração, o primeiro carregamento da aplicação, como ele vai se portar no iOS, no Android, na web, os plugins necessários. Por exemplo, aqui eu já tenho o Expo Router, que é um plugin que precisa ser utilizado, e por aí vai. Tem a pasta expo-env.d.ts. Isso aqui já é um arquivo de configuração padrão do Expo, tá? Então, geralmente eu não mexo nele, mas quando for necessário a gente pode fazer alguma alteração. Esse package-lock.json é um arquivo automático, então a gente não mexe. E o package.json é aquele pacote, é aquele arquivo que você precisa manter no teu projeto para que as bibliotecas elas sejam instaladas e sejam configuradas. Então, é através do package.json que o NPM ele vai fazer a instalação das bibliotecas necessárias. Então, aqui, por exemplo, olha só, já tem essa quantidade aqui de dependências. A gente tem o Expo Fonte aqui, já tem o Expo Linking, Router, o Security Story eu precisei fazer a instalação.
Esse React Native Picker, ele faz o quê? Ele é um arquivo, ele é uma biblioteca onde eu posso estar utilizando o select, aquele campo de input select. Tem um Formic aqui também, tem um IUP, que são para validação de formulários. Beleza? Aqui são as dependências de desenvolvimento. E os scripts, se você quiser configurar algum outro script aqui para você der um npm, o npm vai ler os scripts aqui dentro desse conjunto aqui de chaves, tá? A pasta source, o que ela vai ter? Todas aquelas pastas referentes ao teu projeto. Por exemplo, a pasta app vai ser aquela pasta que de fato vão ter as tuas screens e a configuração das tuas rotas utilizando o Export Router. A pasta components, eu vou ter todos os componentes que eu quiser criar e que vai ser reutilizável dentro do meu projeto. Por exemplo, eu poderia ter um component aqui chamado title ou body, e por aí vai, porque, por exemplo, há momentos na minha aplicação que eu vou ter ali de fato textos que vão ter a mesma configuração, vão ter a mesma característica, porém eles vão estar duplicados no meu código. Então é mais fácil eu centralizar, eu crio um componente e chamo esse componente, e aí eu evito duplicidade de código, tá? E a pasta context aqui é para eu inserir, para eu salvar os meus contextos. Então, no caso, eu tenho um book aqui, o books context. Lembrando que quando a gente fala de rotas e está utilizando o Export Router e está utilizando a pasta app, todo arquivo que eu coloco aqui dentro, o nome daquele arquivo ele vai se transformar em uma rota. Então, por exemplo, ed.tsx é uma rota /ed. O home também é uma rota. Se eu colocar aqui, por exemplo, um arquivo chamado index.tsx, a rota dele vai ser barra, porque o primeiro que ele vai pegar é o index, tá? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tinha feito no nosso no mini curso foi a criação de um layout de rotas. Então a gente já tem uma certa configuração aqui. Inclusive, se você quiser fazer a inserção de fontes, de suas próprias fontes, é nesse arquivo aqui que você vai fazer a inserção das suas fontes, tá? Então eu tenho um conjunto de rotas possíveis, e em cada rota dessa eu consigo fazer ali uma configuração de layout, tá? Então, por exemplo, aqui na minha rota que tem o nome home, ela vai ter um title no header, estante virtual, ou, por exemplo, vou até trocar aqui, minha biblioteca pessoal, e o centro, o texto, esse texto aqui vai ficar centralizado. E aqui eu tenho a minha rota add, que é a adição de um novo livro, e eu tenho os meus options aqui. O title vai ser novo livro, e a centralização, o meu texto, na verdade, vai ser centralizado. Se eu não tenho essa opção aqui, vai aparecer o nome da minha rota, e ele vai estar alinhado à esquerda. Beleza? Depois que a gente fez essa criação aqui, a gente fez a construção do contexto. E aqui, todo o contexto, lembrando, todo o contexto que eu crio, eu faço a chamada dele, eu pego ele e coloco no meu arquivo base, no meu primeiro arquivo, para que toda a minha aplicação ela consiga acessar os dados e métodos que eu crio nos providers, nos contextos. E aqui, esse contexto, ele está englobando toda a minha aplicação. Vindo para o contexto, vamos lá. Olha só, eu tenho uma tipagem do que eu vou ter no meu contexto, do que eu vou ter disponível. No caso aqui, eu vou ter livros, e esses livros, eles vão possuir ID, título, autores e um status. No mini curso eu fiz utilizando aqui um type, mas eu preferi
fazer a troca e deixar aqui mesmo o status, ele pode possuir apenas esses 3 valores, ou reading, ou to read, ou read, tá? Aqui já é a criação do contexto, então eu tenho, olha só, a primeira parte, aqui eu tô dizendo o que é uma tipagem, vamos dizer assim, isso aqui é uma tipagem do que o meu contexto vai manter disponível. Então, eu vou ter um array de livros, eu vou ter também 3, 4 métodos disponíveis. Esse método último aqui eu vou explicar para vocês depois, para vocês terem uma noção. Mas a gente tem uma lista de livros e a gente tem os métodos aí para tratar esses livros. E a segunda parte é o que? É a primeira delimitação, é tipo uma setagem de valores já disponíveis para o meu contexto. Então, eu vou ter books, que vai ser um array vazio, esse addBook vai me retornar, vai ser uma função que retorna um void, o deleteBook também e o updateStatusBooks também vai me retornar um void, e esse getBooksBySection, que no caso eu vou separar os meus livros por seções, e aqui ele vai me retornar um array. Então, toda vez que eu chamo essa função, ele sempre retorna um array. E aqui é setar a minha, o meu provider do livro, porque todo contexto eu preciso externar ali um provider. Então, aqui dentro do meu Books Provider, dessa função, o que é que eu tenho? Eu tenho Books usando o useState para que eu consiga manipular esses livros. A segunda coisa que eu tenho essa função. O que é que essa função faz? Ela vai pegar, assim que a minha aplicação roda, eu dou um reload ou ela roda pela primeira vez, ele vai procurar, utilizando o useEffect, ele chama essa função e vai buscar na memória se tem algum dado que possui aqui mpl-data. E aqui, no caso, eu já estou fazendo uso do armazenamento do Secure Story do Expo. Então, isso aqui ele vai verificar se tem, se possuir, se existe isso de fato, ele vai fazer um parse, JSON.parse, porque esse Secure Story, o setItemAsync, ele só armazena strings. Então, quando eu faço o salvamento, eu configuro ele para se transformar uma string. E aqui no ponto parse, eu tô revertendo o que eu tinha feito quando eu fiz o armazenamento, quando eu salvei na memória do dispositivo. Se existe, ele vai retornar os dados que ele tem existentes, se não, ele retorna um array. E aí aqui eu seto na minha variável, através do setBooks, eu seto os valores ali que eu tenho armazenado ou um array vazio. Aqui é o useEffect, que é um hook que que ele roda sempre que tem alguma atualização, uma renderização, a primeira vez que ele fez ali o que ele rodou a aplicação. Aqui já são os métodos addBook, aqui eu já tinha mostrado para vocês, então aqui eu tô adicionando um ID no meu livro. A segunda coisa que eu faço, e isso aqui tem que ser nessa ordem, porque senão ele meio que dá uma bugada e não salva. Então eu coloquei nessa ordem e tá indo tranquilo. Eu salvo no meu armazenamento, né? No meu armazenamento, na minha memória, os meus livros. Segunda coisa que eu faço é salvar também aqui localmente os livros que eu tenho aqui armazenados. A segunda coisa que eu faço, uma coisa que eu vou até ajustar.
Pronto. Uma coisa aqui que eu vou fazer é o seguinte. Opa. Vou deixar assim. Eu seto o meu livro e aqui eu dou um toast ali onde mostra o livro cadastrado com sucesso. Aqui é o delete, então eu tenho a minha lista, eu pego a minha lista de livros que tá aqui em cima, filtro ele e deixo de fora apenas aquele livro que possui o ID igual ao livro que eu tô procurando. E aí eu faço a deleção. Segunda coisa que eu faço, a minha lista aqui, eu vou e salvo esse livro. Vou até fazer o seguinte aqui, olha só. Que no caso seria esse aqui, ó. E aqui eu chamo a minha lista. Na verdade, esse aqui, ó. Opa. Pronto. O concate, para concatenar esse novo livro no final da minha lista. Set books, a minha lista aqui, beleza, tô salvando, tranquilo. No delete vai ser praticamente a mesma coisa, então eu faço uma filtragem e deixo de fora aquele livro que possui um ID equivalente ao que eu tô recebendo para remover. Salvo essa lista no meu armazenamento local e salvo também no meu Books aqui a minha lista atualizada e tem um toast ali para falar que aquele livro ele foi excluído com sucesso. No update, o que acontece? Olha só, eu recebo dois valores, um ID e um new status, que é uma string. E aqui eu vou fazer um map. E aqui, olha só, esse list ele vai receber um array de livros e quando eu tô mapeando aquele array, quando eu chego no livro que possui o ID equivalente a esse aqui, o que ele vai fazer? Ele vai desestruturar o array, o livro que eu achei e o status ele vai possuir pelo menos algum desses valores. Porque no caso aqui eu estou assumindo que new status ele vai ser ou read ou reading. Isso baseado no nosso protótipo e na nossa ideia. Porque um livro que está lido, ele só volta a modificar o status dele para reading. E um livro que está sendo lido, ele só vai, no caso, para um status no qual ele já foi lido. Então, a gente só tem essa duplicidade, essas duas opções aí de status. E por que eu uso esse as aqui? Porque se eu tiro, o que acontece? O TypeScript começa a reclamar. E ele fala, olha só, o tipo status string não é igual ao tipo reading ou to read ou read, porque esses três valores aqui se tornaram tipo. E aí eu sei que o que está passando aqui é um desses dois valores. E aí o TypeScript, em tempo de compilação, ele dá esse erro. Ele não vai quebrar a aplicação, mas se em alguma questão saiu desse padrão e esse new status é um pouquinho diferente, possa ser que a lógica ela fique um pouco bagunçada, mas não chega a quebrar a aplicação. E aí por isso que nesse aqui eu uso o as aqui,
Porque eu estou informando, olha, esse valor aqui que eu estou recebendo é um desses dois. Então, ele está meio que falando assim, ó, as read ou reading. Isso aqui é um desse ou é um ou outro. Não é nenhum outro. E aí ele para de reclamar porque, assim, a culpa não fica em cima do TypeScript, fica em cima do desenvolvedor. Depois eu salvo a lista atualizada e eu seto ali aquele livro na minha lista local. E esse último aqui, o que que acontece? No nosso protótipo, os nossos livros eles são mostrados em seções. Então a gente tem os livros que estão na seção de lendo, de lido e quero ler. E aqui em sections eu vou retornar 3 objetos. E aí dentro desses 3 objetos eu tenho sempre 2 chaves: um title, que vai ser o título da minha seção, e o data, que vai ser aqueles livros ali da minha seção. E aqui eu vou sempre estar filtrando baseado no meu status. O lido vai ser a mesma coisa e o quero ler também a mesma coisa. E por último, eu retorno a minha lista de sessões, filtrando aquelas sessões onde o data aqui sempre que for maior que 0. Então, aquela seção que tiver dados, que tiver pelo menos um livro cadastrado, vai mostrar. Se não tiver, ela não mostra. Aqui já tenho o retorno do meu provider, e aí esse aqui, inclusive aqui ó, na exportação, use books e books provider são os que eu vou estar utilizando fora do meu contexto. E aqui eu tenho ele passando o children. Esse children aqui é aquele filho que ele recebe aqui no layout, beleza? Então, a gente tem já a construção das rotas, a gente tem também a construção do contexto. E aqui no Value eu passo todas as coisas que eu quero passar e que eu defini aqui em cima. Então, é um array e 4 métodos aqui. Se eu tirar um desses aqui, olha só, ele reclama, porque ele tá falando que esse books context, que é esse aqui, ele tá faltando um valor que não tá aqui. Então, eu botei de novo, ele para de reclamar. Fechou? Depois disso, a gente foi para criação dos nossos componentes. Então, a gente fez 3 componentes. O primeiro foi um input, um text input, que ele vai retornar o quê? Um text input, onde vai ter o placeholder, vai ter o restante das atribuições e ele tem um estilo. Inclusive, o fundo dele é um cinza, ele tem uma altura ali de 40, tem um font size de 18, a cor do texto não vai ser meio cinza, vai ser preto, a gente tem um padding horizontal, a gente tem uma margem vertical, um arredondamento nas bordas e a largura dele sempre vai ser em 100% de acordo com o seu pai. A gente tem também aqui a construção de botões, então no botão a gente tem um type, a gente tem um label, que vai ser aquele texto que vai aparecer no botão, a gente tem o status, que vai definir a cor do nosso botão, o design, né, do nosso botão, e a gente tem o size. Esse size vai definir o tamanho, a largura ali do botão. Aqui nesse background map, eu estou utilizando o record porque quando eu for chamar esse background map, ele vai atuar como se fosse um array. Então, eu utilizo o colchete e passo o valor que eu quero acessar. Então, aqui eu tenho primary, secondary, danger e outline. Primeiro, esses valores aqui que eu coloco são os mesmos aqui do status. E aí, em cada um desses, olha só, um record, ele recebe 2 parâmetros. O primeiro é uma string, é aqui que ele recebe, e o segundo é o que ele retorna. Então, aqui ele vai retornar o quê? Um objeto. E aqui dentro desse meu background, desse meu objeto, eu estou definindo nos 3 primeiros apenas um objeto. Já nesse outline aqui, eu estou definindo 3 itens aqui dentro desse meu objeto, que é o background color, border width e o border color. Esse
de baixo aqui já é para definir a largura do meu botão, o size. Então, eu pego a largura da minha tela. A segunda coisa que eu faço é fazer, de fato, é bem parecido com o background map. É que o small, ele vai ter um width, eu vou pegar 1/3 da minha tela. O medium, eu vou pegar metade da minha tela. E o full, eu vou pegar o tamanho por completo ali da minha tela. Inclusive, aqui eu posso até colocar assim, ó, 100% da tela, que também a gente tem essa possibilidade, vai pegar a largura máxima ali. E aqui é a definição do meu botão. Então, aqui eu tenho um dimension, e aqui esse dimension aqui vai ser o quê? Esse vai chamar esse width map aqui. E aqui nesse meu dimension, eu passo aqui a largura e a altura através do meu style. O background color vai ser do background map, que é daqui de cima. E o text color se for o status que eu passei para o meu botão outline, o texto, a cor do texto dele vai ser preta, senão vai ser branca. Em todas as outras opções é sempre branco a cor do texto, só no outline que ele vai ser preto. E aqui eu tenho o meu botão, que é o pressable. Eu posso botar button, eu posso utilizar pressable e touchable opacity. Touchable opacity, que são três formas de você utilizar aí um componente clicável no teu projeto React Native. E aqui dentro eu tenho o text. Aqui embaixo eu já tenho o que? O estilo, a estilização restante ali do meu botão.